Oi? Bom, eu não costumo aparecer muito por aqui. Na verdade, eu não costumo aparecer por aqui. Eu normalmente só faço os meus vídeos e interajo pelos comentários. Mas dessa vez é uma situação diferente. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos meus projetos com o Homem-Aranha, as minhas séries, e principalmente sobre esse meu projeto definitivo do Homem-Aranha. Vocês sabem que eu faço basicamente uma paródia, pegando os elementos visuais da série de Smallville e criando uma abertura do Homem-Aranha em cima. Ou pelo menos deveria ter sido assim, porque eu comecei basicamente me inspirando nos vídeos do Gavin J. Knoop. Eu acho que todo mundo conhece o criador do Homem-Aranha Lotus, que ele começou criando a própria versão do Homem-Aranha, né? E se o Homem-Aranha tivesse uma série como Smallville? E eu gostei muito da ideia dele e eu comecei a brincar. Não era pra ser nada sério, era basicamente eu testando e fazendo os vídeos e deixando lá pra mim. Se alguém assistisse, era consequência do que eu fiz. Mas eu percebi que as pessoas começaram a gostar. E quando as pessoas começaram a gostar, eu decidi fazer algo diferente, colocar a minha visão. Porque as primeiras 4 temporadas foram basicamente eu copiando e colando o que o Gavin fazia, só que com os personagens da franquia The Amazing Spider-Man. Andrew Garfield, Emma Stone, enfim. Logo que acabou essas temporadas, as pessoas começaram a curtir, comentar e perguntarem sobre a história. E eu, no máximo, respondia sobre elas. Eu não contava como era essa história, porque o objetivo não era esse, né? Eu fazia elementos visuais, obviamente eu tinha mais ou menos como que era a história dentro da minha cabeça e ia colocando nas aberturas. Só que isso acabou gerando um movimento maior do que eu esperava. Porque a partir dos meus vídeos, muita gente começou a fazer igual. Um exemplo disso são os meus amigos Tommy e Marvel King. Eles fizeram as próprias versões deles, que inclusive foram muito bem, principalmente a do Tommy. Muita gente acabou entrando e conhecendo esse movimento por causa do Tommy. Os vídeos dele bombaram, assim, foram muito bons. E ele começou a realmente criar uma história densa para os personagens. E o Marvel King fez exatamente a mesma coisa. Com o passar das temporadas, começou a ficar algo bonito e detalhado. E eu também comecei a fazer isso com o Ultimate Homem-Aranha. Só que ia acabar ficando muito perdido, as pessoas não iam ler e ir atrás, né? Fora que com o Ultimate Homem-Aranha eu cometi vários erros. O principal deles foi copiar a estrutura do Gavin. Então eu decidi fazer do zero tudo o que eu planejava para o Homem-Aranha e criar a minha própria versão. E foi aí que surgiu Peter Parker The Spectacular Spider-Man. Bom, do que se trata o Peter Parker The Spectacular Spider-Man? É a minha visão e a minha própria versão do Homem-Aranha. Eu decidi criar um universo completamente do zero, focado no Homem-Aranha. Uma visão mais urbana, mais pessoal e intimista do personagem. Focado principalmente em vilões menores, vilões B, vilões C, talvez até vilões D, onde o Homem-Aranha se desenvolve junto com o Peter Parker e deixa de ser uma lenda urbana para se tornar o protetor urbano de Nova York, né? Porque a gente sabe que existem personagens e heróis como o Quarteto Fantástico ou os Vingadores, só que normalmente eles cuidam de escalas globais, escalas espaciais ou até multiversais, enquanto isso o Homem-Aranha acaba ficando nesse espaço urbano, cuidando da cidade. E era basicamente isso que eu queria fazer, começar com ele adolescente e se desenvolvendo até chegar na fase adulta e além. E eu comecei fazendo isso em formato de série, então eu lançava uma temporada e fazia o resumo da temporada pelos comentários do YouTube. Só que eu percebi que para fazer as temporadas deixarem elas redondinhas, eu comecei a escrever a história. No começo eu realmente acabava fazendo um resumão, só que com o passar do tempo e a evolução da história, com a temporada 3, 4 e 5 principalmente, eu comecei a fazer histórias densas, com desenvolvimento real de personagem, com diálogo, cena de luta e tudo mais. Acabou se tornando algo muito grande para ficar preso apenas nos vídeos. E conversando com uma amiga minha, conversando com o próprio Tommy e o King no nosso grupo do Discord, eu resolvi que eu iria pegar a minha história e colocar ela num lugar específico. No caso, sendo o Wattpad. Lá no Wattpad a gente consegue fazer um apanhado de tudo, de todo esse universo e deixar ele de uma forma coesa do início ao fim. Quando eu fiz essa migração do YouTube
pro Wattpad, eu resolvi mudar, porque o título Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, é um título muito grande. E isso é uma coisa que me incomodava desde o começo, porque ele é um título que se diferencia, porque dentro do YouTube existem pessoas que usam o título apenas Spider-Man, ou então The Spider-Man, Spider-Man The Series, The Amazing Spider-Man, The Sensational Spider-Man, enfim. E eu não queria repetir Ultimate Spider-Man, que era o objetivo principal. Eu queria rebootar o Ultimate Spider-Man, mas não. Eu acabei percebendo que a coisa saiu e se tornou algo completamente diferente. Então eu quis fazer do zero e dar um nome novo. E esse nome tem tudo a ver com o começo da história e o que eu quero passar. Esse sendo o codinome Homem-Aranha. Mas o que é o codinome Homem-Aranha? Ele é basicamente o que outra série era, só que lapidado, detalhado e definitivo. Eu decidi separar essa série por volumes, e cada volume representa um ano. Então a gente tem o codinome Homem-Aranha ano 1, 2 e 3 até o momento. O ano 1 vai do primeiro ao terceiro arco, no ano 2 do quarto ao sexto, e o ano 3 está no sétimo, por enquanto. O primeiro arco se foca no desenvolvimento do Peter e do Homem-Aranha, o Peter como indivíduo e o Homem-Aranha como herói. É nesse período em que ele ganha fama enfrentando inimigos relativamente mais simples, como a máfia e o primeiro grande super vilão, que acaba sendo o Ned Leeds. Com a máfia, a gente tem a Madea, que cuida de todas as gangues e crime organizado da franquia, sendo os primeiros inimigos o Camaleão, o Lápide, o Rei do Crime, o Cabeça de Martelo, os Executores, e mais pra frente o Treinador e o Ned Leeds como Homem Hídrico e como Magma. O ano 2, ele já é um pouco mais complicado, porque daí ele conta com o Kraven, com o Norman Osborn simplesmente surtando e tendo o primeiro vislumbre dele como Duende Verde, além de ter todo o exército da Oscorp e serviços militares, e é quando o nome do Peter como Homem-Aranha cresce e ele se junta com outros vigilantes, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, e também conta com a polícia, sendo essa a Jean Wolf, que é uma personagem que eu tô trabalhando ela muito bem desde o começo. E a gente também tem mais pro final o Rei do Crime voltando com tudo. A gente tem também a Gata Negra, a Elektra e o Justiceiro, que são personagens um pouco mais adultos e mais pesados, que é quando eu faço essa troca de um Peter mais inocente para um Peter mais maduro, que é onde a gente chega agora no ano 3, que por enquanto é um segredo, mas vocês podem ficar com a thumbnail da temporada 7 para vocês saberem mais ou menos o que é. E já que eu toquei na temporada 7, eu vou explicar como é que vai funcionar isso a partir de agora. Bom, como eu mudei o nome da série para codinome Homem-Aranha, a temporada 7 vai ser o último vídeo com o nome original. Ele vai ser o último dessa era inicial, e a partir da temporada 8 eu vou fazer os vídeos com um novo nome, mas eles não vão zerar. Eles vão continuar. Então, para quem achar que ficar confuso e ficar perdido, ao mesmo tempo que vai se tratar de uma nova série, vai ser a mesma, ou seja, será um soft reboot, porque eu não vou mudar os story beats, eu vou apenas mudar alguns detalhes dos acontecimentos e adicionar grandes camadas de informação e desenvolvimento dos personagens. Então é aqui que eu faço o convite, porque eu quero convidar vocês a lerem a história. Atualmente eu tô no terceiro arco e eu convido vocês a entrarem no Wattpad, vai estar nos comentários, no primeiro link. Então vocês entrem lá e já tá tudo pronto. Eu não sei quantos capítulos vai estar quando esse vídeo terminar, mas no momento eu estou com 17 capítulos publicados, e dentro desses 17 capítulos não tem só coisas que vocês já conhecem. Então, para que não fique algo tão monótono, eu coloquei um arco especial no meio dessa história, que eu chamei de Codinome Vigilantes. Esse Codinome Vigilantes são capítulos especiais que mais pra frente, quando eu tiver um número considerável, eu vou transformar num spin-off
derivado, porque ali eu vou fazer crossovers, histórias que se ligam entre uma temporada e outra, desenvolvem algumas relações que vão ficar evidentes mais pra frente e também desenvolve vilões menores de outros personagens. Esse que eu fiz agora, Homem-Aranha e o Demolidor trabalhando juntos para resolver um caso de uma noite que aconteceu em Hell's Kitchen e no Metro General Hospital. Nessa história, ele é um capítulo longo, dividido em 4 partes, umas menores, outras maiores, para manter o fluxo de história rodando. Eu também estou desenvolvendo um com o Luke Cage e mais pra frente vai ter de outros personagens. Então, para que vocês também gostem e sintam que certas partes da história não fiquem mal explicadas, eu vou criar esse spin-off. E também quero deixar avisado que eu tô fazendo um spin-off de Os Defensores, porque eu curti muito fazer a 4ª temporada focado no Peter tendo esse papel de líder dos vigilantes da cidade e dividindo esse protagonismo com outros personagens. Então eu tô trabalhando isso já faz um bom tempo e eu espero que vocês curtam essa série dos vigilantes. Aqui vai estar para vocês um sneak peek de como vai ficar a abertura desse novo spin-off que eu tô produzindo aí. All the places I've been, all the blood that I've bled, I've been broken down and beat up, but I still get ahead. All the faceless embraces and the tasteless two faces, killed and resurrected cause I'll never be dead. Bom, eu espero que esse sneak peek tenham deixado vocês no hype e que vocês tenham gostado desse vídeo. É um formato diferente, eu nunca fiz um formato como esse antes, então deixem aqui embaixo o feedback de vocês. Eu quero saber o que vocês acham desse novo formato. Se vocês querem saber sobre curiosidades de como é que eu desenvolvi os personagens, de como é que eu desenvolvi a história, de onde veio a minha inspiração e que tipo de coisa eu planejo para o futuro. E é isso. Até a próxima vez, pessoal.